Agora a gente vai falar de loops. Vamos explorar como é que o for funciona e como é que o while funciona. Para isso eu vou criar aqui um arquivinho auxiliar, novo, Python file, loop. Beleza. Fecho aqui, fazer um print. Opa, só para garantir que está rodando. Legal. Então a gente tem aqui o nosso arquivo loop com o print bonitinho. Vamos começar pelo while. Primeiro vou criar aqui uma variável nome igual a string Henrique e vou dar um print do nome e do tamanho do nome. Beleza. Tá lá, Henrique tem 8 caracteres. O while é um controle de loop bem simples, que simplesmente, enquanto alguma coisa é verdadeira, ele executa o corpo do loop. Para isso eu vou criar então uma variável aqui, i é igual a 0, e fazer aqui o while i menor do que 8, dois pontos, que é o delimitador de bloco, e agora eu coloco o corpo do while, onde eu vou botar print, nome, e vou acessar o caractere do nome na posição i. No final, eu não posso esquecer de incrementar o i, senão eu vou ficar com loop infinito. I é igual a i mais 1. Salve e rodo, tá lá o que a gente queria. Primeiro print, na linha 3, é o nome, certo? Tem aqui nome e o comprimento desse print da linha 3. Agora aqui, na linha 8, ele vai imprimindo cada caractere do nome um embaixo do outro, bonitinho. Legal. Dá para melhorar esse cara. Primeira coisa que a gente pode melhorar é melhorar essa linha 9 aqui. Eu não preciso fazer i igual a i mais 1. Eu posso usar o operador aumentado, fazer i mais igual a 1. Ele já faz exatamente esse incremento do i pelo 1. Salve e rodo, tá tudo funcionando ainda. Deixar o 8 aqui fixo não é legal. Se eu mudar o conteúdo da string, vai mudar o comportamento desse while. Então é legal a gente amarrar esse cara. Então em vez de 8, eu vou botar len de nome. Maravilha, agora ele vai pegar o comprimento da string. Rodei, funciona igual. Então a string começa em 0, o caractere 0 é Henrique, e o caractere 7 vai ser o último E. Certo? Então essa expressão é, enquanto o i for de 0 a 7, ou seja, menor do que 8, faça esse corpo do loop aqui tranquilo. Observe que o while não se preocupa com o índice, ele não se preocupa com a quantidade de vezes que ele vai fazer o loop. Ele se preocupa só com essa expressão aqui. Enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai fazer o loop. Se eu coloco aqui, por exemplo, true, ele vai sair imprimindo loucamente o caractere H. Olha que doido. Posso interromper o cara aqui para a gente voltar para o trabalho. Beleza, vou dar um clear aqui. Legal. Voltar atrás, porque esse true não é bacana. Voltamos para o while normal. Tudo funcionando. Sempre que você tem um loop que precisa contar quantos passos ele vai dar, quantas vezes ele vai executar o corpo do loop, é melhor usar o for do que o while. A gente pode fazer aqui for i em range len de nome, para ter exatamente o mesmo comportamento que a gente quer. Não preciso mais do i aqui dentro e não preciso mais desse i0 aqui. Vou rodar, está lá funcionando. O range é uma função especial built-in do Python que retorna um intervalo. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Quando eu faço aqui range 8, ele me retorna um range object. Então deixa eu armazenar esse cara aqui numa variável r, range 8, e eu posso acessar, por exemplo, o primeiro índice do range, que é o 0, ou o último índice, que é o -1, que vai me retornar 7. Para eu saber todos os elementos do intervalo do range, eu posso passar o range para uma lista. E ele me retorna uma lista com todos esses elementos. Isso porque o range produz o elemento programaticamente, somente quando você acessa ele.
Então suponha que eu tenha, por exemplo, uma sequência de números de 1 milhão de números. Em uma lista com 1 milhão de números, eu vou ocupar muito espaço em memória. Agora o range, eu posso dizer para ele que eu quero um intervalo de 1 milhão de números, e num dado instante de tempo, ele só tem um elemento em memória. Se a gente olhar aqui o help do range, dá para ver que eu tenho aqui, eu passei a estrutura do construtor dele com o stop, que é o 8. Mas ele tem outra assinatura, que é o start, stop, step. Exatamente como funciona o slice. Se eu olhar o exemplo aqui, ó, range 1 até 20, de 3 em 3. Me retorna o objeto, mas se eu botar esse cara dentro da lista, olha que interessante, me dá uma lista de 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Ele vai de 1 até 20, então começa em 1, intervalo fechado, até 20, intervalo aberto, e não inclui o último, de 3 em 3. Vai incrementando o elemento sempre a partir do step. Então saca só como é que fica no for. For i em range 8, se eu der um print i, ele vai me listar exatamente de 0 até 7. Exatamente o que a gente quer. Vamos voltar para lá. Dessa forma, eu elimino a necessidade da variável i utilizando o for, e como eu preciso navegar em números, eu uso o range para produzir esses números. Só que dá para melhorar. O range vai me retornar uma sequência de 0 até o tamanho da variável nome, que é 8. E o for recebe aqui desse lado qualquer objeto iterável. As strings são iteráveis porque elas também são sequências, sequências de caracteres. Então eu posso economizar isso aqui e simplesmente usar a string direto como alvo. E coloco aqui, em vez de i, vou botar c, que é o caractere na string. E agora eu não preciso acessar o nome pelo índice. Basta colocar o c. Olha como é que fica maneiro. Funciona igualzinho. No Python, é bem raro você precisar controlar índice ou acessar as coisas por índice dentro de um loop. Geralmente tem uma forma mais alto nível para você fazer isso. Se você chegar e falar, pô Henrique, mas e como é que eu sei qual é o índice do nome? Porque eu precisava não só do caractere, eu preciso do índice. Sem problemas. Vamos usar então o enumerate. Enumerate nome. O enumerate me retorna uma tupla, onde eu tenho aqui o primeiro elemento é o índice, o segundo elemento é exatamente o elemento do iterável que eu passei para o enumerate. Dessa maneira eu consigo contar, eu consigo expandir isso aqui, ó, i,c, i,c. Maravilha, está separadinho nas variáveis certas, o i e o i sendo o índice, o c o caractere. Vamos entender como é que o enumerate funciona. Quando eu faço aqui enumerate, botar a string Henrique, ele me retorna um iterador que é o objeto enumerate. Deixa eu guardar esse cara numa variável. Enumerate Henrique. Beleza, tá aqui o cara. Todo iterador implementa o dunderNext, o método especial do Python. Então eu posso usar a função built-in next e ele vai me retornar quem é o próximo cara. Eu vou executando next e vai me dar sempre o próximo cara, o próximo cara. Vai até o final, quando não tem mais nada. E quando não tem mais nada, ele levanta uma exceção chamada stop iteration. Essa exceção é controlada pelo for. Então quando a gente vem aqui no nosso código, acontece a exceção e o for trata isso. Então dá para ver que o for do Python não é simplesmente uma contagem de passos. Ele é de muito mais alto nível. Funciona como o que a gente conhece em outras linguagens como for each. Você pode influenciar a execução do while e do for utilizando dois comandos, o break e o continue. Vamos supor aqui que eu queria ignorar a letra E, eu não quero que ele imprima, eu quero que ele imprima só a próxima. Então eu posso fazer um if c igual a E, dois pontos, continue. Quando eu rodar esse cara, veja que ele pulou esse print, porque essa expressão aqui é verdade, então ele entra na linha 7, executa o continue. O continue, ele interrompe a execução do corpo, ele nem vai na linha 8, já vai para o próximo elemento aqui do for. E se eu quiser interromper a execução assim que ele encontrar uma letra E, eu posso simplesmente trocar o continue por break. Tá lá, assim que C for a letra E, e essa expressão for verdadeira, o Python vai executar o break e vai interromper o loop. Com esses dois comandos, você consegue controlar em detalhes como é que o for funciona e como é que o while funciona.